pessoal, hoje eu estou de volta no capítulo 22, mas hoje para fazer um complemento, tá? Porque esse capítulo ele é bem extenso. E aqui essa parte ela fala sobre governo e relação entre pessoas poderosas e pessoas simples. Então olha só, o Salomão ele se aconselhava em outras tribos, em outras nações, em outros reis. E ele observou muito como que o povo egípcio, naquela época, 1000 anos antes de Cristo, gerenciava, governava, dominava tanto seus escravos quanto seus funcionários. E aí, com base nisso, ele colocou a versão dele em cima, modificou. Então ele pegou algo que já existia, adaptou com a sabedoria que ele já tinha, e aí ele construiu 30 máximas. Olha que interessante, está aqui para a gente se relacionar. Então você que é funcionário, por exemplo, quer aprender a se relacionar dentro da sua empresa e crescer, essas 30 máximas aqui elas podem te potencializar. Você que já é dono de um negócio também pode entender como que as relações, os conselhos, os feedback, enfim, pode nos auxiliar a crescer também em todos os âmbitos. Então vamos lá, palavras dos sábios, versículo 17. Preste atenção, ouça as palavras dos sábios e aplique à sua mente a minha instrução. Você vai gostar de guardá-las na memória e tê-las de cor na ponta da língua. Então, se você se permitir instruir por pessoas sábias que já construíram grandes coisas, coisas boas, é claro, edificantes, de vida, etc., então você guarda os conselhos dessa pessoa na ponta da língua. Provérbios. Toda vez que eu me coloco em uma situação inconveniente ou uma situação onde eu posso aconselhar outras pessoas, me vem na ponta da língua um provérbio. Então eu acho que é isso que a mensagem nos transmite aqui. Guardar a instrução na memória, de cor, na ponta da língua. Ou seja, lembra daquele provérbio? Falar no momento oportuno, a palavra certa na hora certa. Isso é uma característica também de sabedoria. Então olha que interessante. Vou instruir você para que em Deus esteja a sua confiança. Então o sábio instruindo ele, esteja com a sua confiança. E aqui, no meu ponto de vista, é a fé, é acreditar naquilo que você ainda não vê. Escrevi para você 30 máximas sobre conselhos e conhecimento, para que aprenda a observar e falar corretamente, e poder informar fielmente a quem envia você. Então aqui ele estava instruindo uma pessoa que estava adquirindo a sabedoria, era um aprendiz, né? Então qual que era a ideia aqui? Era instruir essa pessoa a ser fiel, a ter a resposta certa, na hora certa, as palavras certas, sendo objetiva, e levar a mensagem adequada. Aí vamos lá, primeira máxima: não explore o fraco por ser fraco, nem oprime o pobre no tribunal, porque Deus defenderá a causa deles e tirará a vida daqueles que os tiverem oprimido. Então nunca oprima uma pessoa só pela condição inferior, talvez pela classe social. Porque lembre-se que Deus ele é o defensor dos oprimidos. Então tanto um órfão, uma viúva, uma pessoa que talvez esteja passando por um momento desafiador na vida, ela tem essa defesa, esse resguardo que é de vir, que talvez fuja da nossa compreensão. É aquele provento que chega no momento certo, na hora certa, como se fosse uma mágica. Na verdade, isso é uma provisão. Por quê? Porque Deus é o defensor das pessoas oprimidas. Ele não aceita a injustiça. E tem pessoas que são justas e íntegras de coração e não merecem passar por algumas situações. E é claro que tudo, no meu ponto de vista, de desafio que somos submetidos, é para que nós possamos com isso aprender e imprimir uma nova versão de nós, uma versão mais forte. Só que tem pessoas que realmente precisam de luz, precisam de uma ajuda, às vezes uma palavra de apoio. E lembre-se, né, nesse mesmo capítulo
22 a gente falou que Deus ele nos usa como se fosse ferramenta, instrumento. Então ele vai usar uma pessoa que tem a sabedoria, o coração reto, a integridade, etc., para ajudar essa pessoa através da caridade, do amor e dentre outras coisas boas, certo? Então vamos lá, máxima 2. Não se junte com pessoas cólericas, nem frequente gente raivosa. Você poderia acostumar-se com o modo delas e criar uma armadilha para si mesmo. Então lembre-se que você é a média das pessoas que você mais convive. Aí eu poderia dizer um número 5. As pessoas que você mais convive, 5 pessoas. Pensa aí na sua mente, puxa. Por mais que você reprove alguns comportamentos dessas pessoas, saiba que se você está constantemente na presença delas, você vai começar a modelar os costumes, os hábitos, a forma de pensar, de agir. E aí o que acontece? Você cai em uma própria armadilha que você mesmo está se permitindo cair. Então selecione suas companhias, as pessoas que te aconselham, as pessoas que te influenciam, certo? Esse é o grande conselho aqui. Não seja como aqueles que se comprometem facilmente, tornando-se fiador de dívidas. Se você não tiver com o que pagar, eles tomarão até a cama onde você dorme. Então olha só, tem pessoas que se comprometem facilmente com dívidas e isso não é saudável. Então não saia você se comprometendo, porque toda vez que o seu nome ele entra em um negócio como fiador, você assume aquele compromisso juntamente. E se aquela pessoa não tiver condição de pagar e você também não, até a cama que você dorme pode lhe ser tirada. Então perceba, um banco, por exemplo, quando ele vai fazer um empréstimo, ele precisa de uma garantia. O que você tem de garantia? Talvez uma escritura, um imóvel no seu nome, um veículo. Ele vai fazer o que? Ele vai amarrar aquilo lá como uma garantia, então ele te fornece aquilo. Então essa é a forma de fiança do banco. Então o banco ele é seguro nesse sentido. Porque se a pessoa não honrar o compromisso, ele vai lá e retém aquele bem, já legalmente, tudo documentado, percebe? Já você não, você vai perder aquilo que você tem, porque você entrou em compromisso juntamente com isso. Então tome cuidado, lembre-se que antes de uma relação de fiança, é necessário a confiança, e a confiança ela é construída pelo relacionamento, pela amizade, pelos laços mesmo, pelas experiências que você vive junto com a pessoa. 4. Não desloque as divisas de terra que os seus antepassados colocaram. Então aqui fica no ar muita coisa, tá? Mas vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Não desloque as divisas de terra que os seus antepassados colocaram. Então, o que eu entendo? Tem pessoas, né, que até como provérbios anteriores comentam, já querem antecipar, às vezes, uma herança, querem modificar aquilo que talvez foi criado na família. É claro que se você é um herdeiro, você assume aquela responsabilidade, mas será que você tem a experiência, o entendimento do que fazer com tudo isso? Será que você se aconselha com pessoas sábias que já trilharam esse caminho? Eis a questão. Tá? Então isso aqui pode ter mais entendimentos, mas vamos deixar isso aí para uma outra ocasião. E aí para finalizar isso, para não ficar muito extenso. 5. Você já viu um homem perito no seu trabalho? Ele será contratado para servir reis e não pessoas sem importância. Então esse aqui é poderoso, porque tem pessoas que têm o hábito de reclamar. Eu não fui contratado para fazer isso. E às vezes deixa de fazer algo que, mesmo porque ela não foi contratada para fazer aquilo, ela poderia estar aprendendo aquilo. Então, como quer essa pessoa avançar, às vezes ter uma renda superior, um aumento, por exemplo,
se essa pessoa não está disposta a fazer um pouquinho a mais, compreende? Então, a pessoa perita é aquela que tem expertise, que tem excelência, domínio sobre aquela arte, aquela profissão. Então, a pessoa que desenvolve essas habilidades, o que que ela faz? Ela serve os reis. Então, ela é muito bem paga por isso. Faz sentido? Total. Então, assim, ó, vamos pensar uma cabeleireira. Tem uma cabeleireira ali na esquina que cobra, sei lá, R$ 30 o corte. Mas tem uma cabeleireira que começou a se desenvolver, começou a aprender, fez viagens, ela pagou o preço para aprender coisas que elevaram a qualidade do trabalho dela. E ela começou a ficar perita, por exemplo, em noivado. Então ela desenvolveu uma habilidade agora, eu estou imaginando aqui, tá? Ela desenvolveu agora uma habilidade de fazer um pacote especial para a noiva, claro, mas para todas as madrinhas. Então essa pessoa já começa a ser melhor paga, percebe? Ela começa a ser destacada no mercado, porque ela começa a adquirir essa expertise. Então talvez agora pessoas mais famosas, pessoas mais importantes vão começar a procurar essa mulher pelo bom trabalho que ela faz, percebe? Porque antes ela teve que pagar o preço, talvez ela teve que pagar caro, muito caro, dentro da condição dela, por um curso, talvez uma viagem para se desenvolver, talvez ela teve que cortar vários cabelos de graça para poder cortar o primeiro cabelo remunerado, percebe? É isso que a diligência que Salomão coloca para gente, é fazer aquilo que precisa ser feito, é se entregar além da medida. Se eu tenho uma meta de bater 100, eu vou bater 110. Então logo eu fui muito produtivo. Então as pessoas que têm essa disposição, essa produtividade, essa energia da ação, de responsabilidade, de fazer aquilo que realmente é excelente, elas viram perita. Quando elas viram perita, elas servem a pessoas especiais. Então logo uma pessoa, vamos lá, eu não sei, eu não faço ideia, preço, mas vamos supor que essa pessoa da esquina, que não tem relevância, ela cobra R$ 30, R$ 50 um corte. Essa que já trilhou esse caminho, já pagou esse preço que eu mencionei, talvez ela cobre 20 mil no corte, e tem pessoas dispostas a pagarem porque sabe da qualidade dela. Aí essa mesma pessoa sem relevância, às vezes olha para essa com muita relevância e olha só para o resultado, mas não olha o preço que ela pagou para chegar lá, percebe? Então essa diligência, ela é uma responsabilidade nossa. Não tem como avançar, crescer sem pagar um preço. Você precisa sempre estar desenvolvendo, se desenvolvendo, aprendendo. E lembre-se, quem aprende não depende. Beleza, pessoal? Então essa encerra por aqui para não ficar muito extenso, e aí a gente dá continuidade aí no capítulo 23. Valeu!